Primeiramente, Tite, vai tomar na peida, rapaz. Tá vendo? Olha o que a ingratidão pode te levar, velho. Olha onde a ingratidão pode te levar. Porque no momento, hoje era pro Tite, sabe, tá onde? Aqui, ó, no Corinthians. Aqui. Sendo muito ovacionado, respeitado, tá ligado? Mas não. Prefiro ir pro Flamengo, prefiro recusar o Corinthians, preferiu dar algumas desculpas e foi pro Cruzeiro. Né, cara? Primeiro, na verdade, existem dois caminhos, né? O primeiro que é o da ingratidão, o segundo, que na minha visão, o motivo do Tite não estar no Corinthians é porque a turminha do Andrés não está lá. Tá? A turminha do Andrés não está lá. Porque se o Andrés estivesse, o Tite teria ido. Tenho certeza, essa última vez aí, devem ter falado pra ele, olha, ô Tite, não vai não, tá traindo nós? Tá tirando? E aí ele desistiu de ir. Cara, não é possível, eu tenho certeza que é isso. Certeza, entendeu? Ah, Davi, mas de onde você tirou a certeza? Da minha cabeça, da minha teoria, tá bom? Enfim, gente, Corinthians 1, Cruzeiro também 1, resultado ótimo com o gol desse cara aqui, ó. João Pedro Tchoca, fez uma partidaça, a melhor partida do Tchoca, com a camisa do Corinthians. Mano, foi... Cara, o cara parecia que tinha 35 anos. Parecia que o André Ramalho tava começando agora e o Tchoca que era experiente. Jogou muito, velho. Jogou muito o Tchoca, meu amigo. Jogou demais. Jogou muito o Tchoca. Foi perfeito o jogo inteiro, nos desarmes, na leitura de jogo. Foi muito bom. Foi muito bom mesmo no jogo o João Pedro Tchoca. E aí foi recompensado com gol, comemorou que nem o Balbuena, né, cara? Muito top, inclusive. Um beijo, Balbuena. Nunca vou esquecer de você, cara. Eu te amo, Balbuena. Mas enfim, cara, Tchoca, simplesmente na minha visão, o melhor da partida. Subiu bem de cabeça e conseguiu empatar o jogo pro Corinthians, que ainda poderia ter ganho o jogo, né, cara? Mas enfim, gente. Bom, cara, eu acho que era pra gente ter sofrido menos, tá? Era pra gente ter sofrido menos. Bom, vamos primeiro começar aqui falando de escalação. Cara, eu entendo. Beleza, a gente tem que descansar os jogadores, os atletas têm que descansar, não teve pré-temporada, isso, aquilo. A gente tem um jogo importante contra o Novo Horizontino, e ainda tem brasileiro, tem Libertadores, tem Copa do Brasil, tem 4 competições, competição pra cacete. Essa que é a verdade. Mas assim, mano, eu acho que o erro do Dorival é a leitura dos jogadores que ele tem, mano. Ele não sabe ler, velho, ele não sabe ler. E eu vou dizer aqui por quê, mano. Gente, a tática com o Yuri Alberto funciona. Mas por quê? Porque o Yuri Alberto é rápido, corre, veloz, corre o campo todo, tá na ponta direita, tá na ponta esquerda, tá no meio, fazendo pivô, infiltrando. Funciona porque é o Yuri Alberto. Agora, quando você tem um Pedro Raul, ou até o Guinegão, é difícil. A gente viu contra a Portuguesa como o Guinegão foi, entendeu? Ah, Davi, mas ano passado o Guinegão fez gol, foi tão bem. Cara, conseguiu fazer os seus gols, uma coisa que ele tá tendo muita dificuldade esse ano, mas mais ou menos, né? Falam que o Guinegão parece um jogo, eu ainda não vi isso. O que eu vejo do Guinegão desde o ano passado é um jogador raçudo, tem um pouco de velocidade, menos que o Roberto, mas tem velocidade, e só. Mas com a bola no pé ele não é tão bom assim. O Jô era craque com a bola no pé, craque. Então assim, cara, não dá pra você fazer a mesma tática que você faz com o Yuri Alberto, fazer com o Pedro Raul ou até Guinegão. Mas vamos falar de Pedro Raul hoje, que o Pedro Raul que jogou, tá? Não dá. São coisas completamente diferentes. O Pedro Raul precisa de 2 pontos municiando ele. E hoje tinha o Vitinho. Beleza, já vou chegar na parte do Vitinho, inclusive. Beleza, tinha o Vitinho. Mas cadê o ponta direita? Coloca o Dieguinho pra jogo, velho. Se não quer colocar o Dieguinho, coloca o Kaique. Vou ser sincero, o Corinthians não tem os melhores pontas da terra. Não tem, velho. Porque na minha visão, não era nem pra colocar o Vitinho. Tá, era pra colocar outro ponta. Quem? Não temos. Então só sobra o Vitinho. Mas por que na minha visão não tinha que colocar o Vitinho? Porque o Vitinho é nítido que ele é jogador de segundo tempo. Ele é jogador de segundo tempo, ele é jogador que bota fogo no jogo, é jogador que pega todo mundo cansado, pega o time adversário cansado e ele vai fazer a farra. Tá ligado? Vai deitar em cima do lateral e tudo mais, mas quando tá igual o nível de fôlego, não dá, velho. Vitinho não é tudo isso. Entendeu? A gente viu hoje de novo ele iniciando mais um jogo e não indo tão bem. Mas quando a gente vê o Vitinho entrando no segundo tempo, brilha.
brilha, entendeu? Por quê? Porque ele é jogador de segundo tempo, cara, ele é jogador de botar fogo no jogo. Então assim, o Dorival tem que aprender a ler os seus atletas. Enfim, então faltou um Dieguinho na ponta direita no primeiro tempo, foi nítido. Não acho, não vejo problema em você poupar alguns jogadores, em dar rotação para o elenco. Claro que tem que trazer a rotação, mas traz a rotação certa, tá ligado? Sabendo onde você encaixa cada atleta e tudo mais, uma mudança aqui, uma mudança ali, é até bom, porque diferencia a tática de um jogo pro outro, entendeu, cara? É bom, mano, é bom, entendeu? Então assim, eu acho que, pô, e essa coisa do Pedro Raul também serve pro Depay, cara. Também serve pro Depay. Eu prefiro o Corinthians jogando só com o Depay na frente, tá? Só que pra jogar só com o Depay na frente, você precisa ter dois pontas também muito rápidos. Que na Holanda, se não me engano, é o Gakpo. Caramba, qual é o nome do outro, velho? Mas que também é muito rapidinho. Calma, vamos ver aqui. Holanda. Eu esqueci. Qual é o nome desse cara, mano? É o Gakpo mais um, mano. Cacete. Gakpo e o Malen, pô. Dois pontas muito rápidos, entendeu? Que municiam bem o Depay. E o Depay, por mais que não seja alto e tudo mais, ele tem uma boa presença de área, ele tem uma qualidade, entendeu? Ele tem uma qualidade. Então assim, o Dorival tem que perceber, tem que analisar os atletas que ele tem em mãos. Hoje você não tem o Roberto, cara, então faça a formação 4-3-3 normal, com dois pontas, entendeu? E aí, se algum jogo você quiser fazer com mais meia, você pode trazer o Guinegão, que é um cara que mais se aproxima do Roberto, entende? Tem que fazer isso, velho. Tem que fazer isso, senão não vai dar certo, mano. Porque hoje a formação que ele jogou, o Corinthians jogou com a menos, né? O Corinthians jogou com a menos. Enfim, outra coisa que eu não entendi, com a menos, por exemplo, o Pedro Milans, toda hora que ele pegava a bola, não tinha ninguém pra ajudar ele ali. Pode ver, cara, não tinha ninguém na frente dele pra ajudar ele, entendeu? E cadê esse cara que era pra ajudar ele? Não tem. Por quê? Porque, na teoria, esse cara é o Charles, que tá jogando de meia, tá jogando de volante. Ele acaba quebrando o time, velho. Quebra o time. E outro, Charles, gente. Pelo amor de Deus. Eu já chego também no Charles. Bom, outra coisa que eu não entendi, cara, foi a escalação em relação ao zagueiro. Porque no jogo passado, ele escalou o André Ramalho e o Gustavo Henrique. Hoje, ele escalou o André Ramalho e o Tchoca. O Tchoca não tem problema. Ele não jogou no jogo passado. Então, tudo bem escalar. Mas, se ele quer fazer tanto essa rotação, por que não escalou o Gabriel Paulista hoje? Eu não entendo. O primeiro gol, tá? O primeiro gol do time do Cruzeiro saiu por culpa do André Ramalho. Foi por culpa do André Ramalho. Cara, simplesmente não fez sentido algum. Primeiro que o Vitinho perde ele na ponta, a jogada vai se desenrolando. O Charles não acompanha quem ele deveria acompanhar também. Mas tudo bem. O William passa nas costas do Hilary e nas costas do André Ramalho. Só que o Hilary tava acompanhando o William, entendeu? E, cara, ao invés do André Ramalho acompanhar o Matheus Pereira, não, ele vai acompanhar o William, que o Hilary já tá acompanhando. E outra, o André Ramalho estava na linha. O William já tinha ficado impedido. Não fazia sentido ele acompanhar o William. Não fazia, cara. Não fazia, entendeu? Eu tenho certeza. Se o Gabriel Paulista estivesse no jogo, a gente não teria tomado esse gol. Não teria tomado esse gol. O André Ramalho, ele vem pra trás ao invés de ir pra frente. Aí abre um espaço pro Matheus Pereira e ele tem uma qualidade absurda. Vai e mete gol, entendeu? Então assim, cara, se fosse o Gabriel Paulista, tenho certeza que a gente não teria tomado esse gol, tá? Tenho certeza. Enfim. E no segundo gol, cara, o Charles, gente. O Charles é um bagulho complicado, tá? O Charles e nada é a mesma coisa. O Charles e nada é a mesma coisa. É um a menos, velho. O Charles não ajudou na defesa, o Charles não ajudou no ataque. No segundo gol do Cruzeiro, era pra ele dar o bote no Matheus Pereira. E ele não dá, ele só fica com o olho e correndo do jeitinho dele. Não dá o bote, mano. O Charles e nada é a mesma coisa. Velho, se você coloca o Dieguinho, bota o Dieguinho e o Vitinho pra descer, pra defender, e ainda pode colocar os dois no meio, né, fechar o meio como o Flamengo faz muito bem. Inclusive uma tática do Flamengo ano passado não, 2024, contra o Corinthians, foi povoar bastante o meio. E povoou com quem? Com os pontas, que era o Cebolinha, não vou lembrar o outro, não sei se era o Plata, mas era algum dos dois. Ele povoou o meio com os pontas. E o Dorival pode fazer a mesma coisa. Pode trazer o Vitinho, o Dieguinho e também povoar o meio com os dois pontas. Na hora de atacar, você abre. Tá tudo certo. Dá pra fazer isso também, entendeu? É melhor do que você jogar com o Charles, que não faz nada, entendeu? Então o segundo gol do Cruzeiro que foi impedido foi culpa do Charles, cara. Foi culpa do Charles, entendeu? O Charles não ajuda na defesa, não ajuda no ataque, não domina uma bola, não passa uma bola certa. O que o Charles faz de certo? Pra que serve um Charles? Me diz, pra que serve um Charles? Pra bosta nenhuma, cara. O Charles e nada é a mesma coisa. Pô, mano, 3 jogadores do Corinthians não conseguem dominar a bola. Charles,
Pedro Raul, ou não consigo dominar uma bola, tá? Assim, eu não vou culpar tanto o Pedro Raul hoje não, porque eu acho que a culpa não foi tanto dele, foi mais da tática. Mas assim, quando a bola chega, ele não consegue dominar a bola. E o Depay também não. São esses três jogadores, não conseguem dominar a bola, é inacreditável. Não conseguem dominar a bola e ficar de costas. Não consegue, não consegue. Os três não conseguem, é inacreditável, tá? Detalhe, Depay e Pedro Raul são atacantes. Mas tudo bem. Bom, gente, também queria aqui enfatizar, tá? Algumas simulações. O time do Cruzeiro é muito chorão, né, cara? É muito chorão, você tá maluco, velho. Eita, como chora esse time do Cruzeiro. Principalmente o Matheus Pereira, mano. E assim, o juiz foi muito bem hoje, cara. O juiz está de parabéns, meu amigo. Está de parabéns. Porque não caiu em muitas simulações, principalmente ali do William no início do primeiro tempo. Que cai e o juizão já mete amarelo. Tal. Tá ligado? Pra parar a graça. Pra parar a graça. Mas mesmo assim, ele ainda caiu numa simulação do Matheus Pereira, tá? Que tipo, Pedro Milans não faz nada, o Matheus Pereira. Ui! Tá ligado? Fico puto, mano, porque todo jogo o Matheus Pereira faz isso, velho. Eu fico muito puto. Eu só tô falando disso porque eu tô puto, tá ligado? Eu fico puto com o Matheus Pereira fazendo isso. Me dá raiva quando eu vejo ele fazendo isso. Juro pra vocês, mano. Me dá muita raiva, cara. Dá vontade de. Tá ligado? Dá uns jab no Matheus Pereira. Mas enfim. Mas o juizão controlou muito bem o jogo de hoje. Talvez o único erro ali que eu vi do juizão fazendo foi uma falta que realmente foi no Gerson e o juiz não marcou, né? Não lembro como que foi, não foi da puxada, tá? Foi pós-puxada, foi depois da puxada. Esse lance ocorreu que ali realmente foi falta em cima do Gerson e o juiz não marcou. Foi o único erro, cara. Esse juiz tá de parabéns, tá, mano? Foi um jogo muito bom por conta dele, por conta do juiz. Tá de parabéns, juizão, mano. Mas enfim, cara. Mas assim, eu odeio simulação, velho. Eu odeio simulação. Sempre quando tenho, eu quero falar aqui, então eu quero falar aqui. Mas enfim, no segundo tempo, o que o Dorival faz? Tira Ranieri. Eu achei que ele ia tirar o Charles, mas ele tira Ranieri e deixa o Charles de primeiro volante. Coloca Dieguinho e André. Cara, e ali você vê a diferença que o time do Corinthians se tornou. Não é que, nossa, começou a jogar muito melhor que o Cruzeiro, também não. Tá, mas já se tornou um time muito diferente, melhorou demais, conseguiu fazer mais presença de ataque, conseguiu fazer mais cruzamentos, tudo bem, errou muito o jogo inteiro. O Corinthians é um time que não treina cruzamento, puta aquela merda. Tem alguns, acho que do Pedro Milans, do Vitinho, do Dieguinho, do Carlídio, também uns cruzamentos ridículos, ridículo, parece que não treina cruzamento. Um bagulho assim, inacreditável. Mas enfim, depois dessa troca, o Corinthians melhora muito, entendeu, cara? Então se ele começa com um time dessa forma, mano, já melhora demais, cara. Já começa bem, entendeu? Então o Dorival, cara, ele tem que... ele tem peças, assim, não são peças... o Corinthians vai jogar muito melhor que seus adversários. Não é. Mas ele tem peças que ele consegue fazer o Corinthians jogar minimamente bem, tá? E não como foi esse primeiro tempo contra o Cruzeiro. Ele tem. No segundo tempo ele mostrou isso, entendeu? É só analisar os jogadores e colocar na situação correta. Só isso, cara. É só isso, entendeu? E aí o time muda. André joga muito. Diguinho acho que não jogou bem. Tendo que regravar aqui a merda que eu fiz, porque eu não vi que continuou na Globoplay essa bosta, que saiu o áudio por cima do meu vídeo, velho. Inacreditável, mano. Minha burrice. Mas enfim, cara, pra mim o Diguinho não jogou tão bem, tá? Ele entrou, fez uma gracinha aqui, uma gracinha ali, mas mesmo assim é muito importante ter um ponta como o Dieguinho dentro de campo, rapaziada. É diferente, cara. É diferente. Ele pelo menos conseguia trazer a bola para ataque algumas vezes, mas errou muito passes bestas. Errou bastante coisa hoje. O Dieguinho, rapaziada. E aí, cara, entra Garro e Alan, né, mano? Sai o Ranieri. Pra mim, quem deveria ter saído era o Charles, mas ele tira o Ranieri, cara. Que também fazia sentido, era uma troca que fazia sentido. Por quê? Seguinte, a gente sabe que o Ranieri e o Charles, eles são ruins. Tanto com a bola no pé, mentira, minto. O Ranieri é ruim com a bola no pé, o Charles é ruim com as duas. Tanto com a bola no pé, quanto defensivamente. Já o Ranieri não, mano. O Ranieri é um monstro defensivamente. Defensivamente não tenho o que falar do Ranieri, velho. Não tenho o que falar dele, mano. Ele é um dos melhores volantes do Brasil. Uma pena que com a bola no pé, ele erra muito, ele vacila muito. E com o Charles no time, meio que tava 2 a menos na hora do ataque. Por isso que não existe ataque do Corinthians, entendeu? E quando entra o Alan, o Charles vai para primeiro volante. E é melhor ele de primeiro volante sozinho, né, cara? Porque, assim, defensivamente ele é ok. E com a bola no pé ele é ruim. Então, é um cara... É menos um cara, né? É tipo um cara pra fazer bosta. E aí o time melhora, né, cara? E aí entra o Alan, o time melhora absurdamente, rapaziada. E também com a entrada do Garro. Cara, o Garro é sensacional. É o que eu falo, mano.
com a chegada do Labiad vai ajudar muito, 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 porque a gente precisa de um reserva meio armador. Ah, Davi, mas o Breno Bidon. Cara, Breno Bidon, inclusive, é mais um jogo que eu não acho que ele jogou bem, tá? É claro que ele tem qualidade, é claro que o moleque é bom, é claro que o moleque é diferente. Mas, na minha visão, é mais um jogo que ele não joga bem. O Breno Bidon é melhor como segundo volante do que como meio armador. Pode jogar como meio armador? Sim. Talvez futuramente ainda melhore, tá? Mas vamos dar tempo, né, cara? Vamos dar tempo ao tempo, vamos dar tempo pro Breno Bidon. Porque ele tá num processo, né, de mudança de segundo volante para meio campo. Então talvez assim, durante o tempo, ele melhore cada vez mais e quem sabe não possa realmente se tornar um meio armador. Mas de momento, hoje ele ainda não é um meio armador. Não é. Hoje ele não é. Futuramente pode ser que sim, mas hoje não dá. Então hoje você joga sem garro, é muito difícil. Jogar sem garro é muito ruim. Por isso que talvez um Labiad, já um pouco mais velho, né, cara, talvez vai ajudar muito o time do Corinthians. Espero que ele chegue o mais rápido possível, o Labiad, velho. Tá demorando, hein? Tá demorando. Mas enfim, rapaziada. Ele também entrou o Depay, que acabou não fazendo muita coisa, mas, enfim, gosto muito do Memphis Depay, cara. Mas é isso, mano. Pra mim é isso, cara. O Dorival, o bagulho do Dorival é escalar o time certo. Estabelecer os jogadores. Estabelecer os jogadores. Por exemplo, hoje, é verdade. Se ele, mano, tira o Charles e coloca o Dieguinho, o time mudaria completamente no primeiro tempo. Vocês podem ter certeza, o time do Corinthians iria jogar outra bola. Não tô falando que ia vencer o jogo, mas pelo menos ia conseguir ir mais pra frente do que aconteceu, entendeu? Conseguiria fazer um perigo, talvez dominar um pouco mais a bola, ficar com a bola um pouco mais no pé, entende? Cara, esses jogadores que são ruins com a bola no pé, o Corinthians só pode ter um deles, que é sempre o Pitbull, cara. Tem que ser sempre camisa número 5. O nosso 5 hoje é o Ranieri. Então, cara, você quer jogar com o Charles, mano? É no lugar do Ranieri. O Charles hoje é a terceira opção. Porque, na minha visão, o Alan não é nem segundo volante. O Alan é primeiro, tá? O Alan ele tem muita qualidade também com a bola no pé, mas como segundo volante, sabe por que ele não funciona? Porque ele não tem finalização, cara. O Alan não faz gol desde 2022, se pau, ou 21. O Alan acho que tem um gol na carreira. Mano, o Alan tem um gol na carreira, gente. Então ele não é segundo volante, ele é primeiro. Tá, começa por aí. Então, assim, tira Ranielli, é Alan. Entende? Tira Ranielli, é Alan. Pode jogar como segundo? Claro que pode. Mas é Alan. E depois Charles. Depois você pensa no Charles. Aí de segundo volante você tem Matheus Pereira, tem André, tem Breno Bidon, tem André Carrillo. Aí você tem muitas opções como segundo volante, entendeu? Então, pra mim, cara, é escolher os jogadores certos, mano. É escolher os jogadores certos pros lugares certos. O Dorival faz isso. Cara, é muito tranquilo, velho. É muito tranquilo. É só ele fazer isso que tá tudo bem. A rotação de jogadores, tá bom? Enfim, vamos pra notas, tá bom, rapaziada? Eu falei muito mais na gravação passada, né? Que eu não tinha feito cagada. Mas enfim, cara, essa daqui também tenho certeza que irá ficar muito boa, tá bom? Então vamos para notas, rapaziada. Primeiramente, Hugo Souza. A Ancelotti tava lá pra ver ele, inclusive, né? Nota 7 pro Hugo Souza. Não fez muitas defesas. O gol que saiu era impossível defender. A bola foi muito no canto, então muito difícil aquela bola. O Hugo Souza nota 7. Pedro Milans, nota 6, Pedro Milans, cara. De novo, não culpo ele. Acho que jogar no 4-4-2 sendo lateral é muito difícil, tá muito complicado. Você não tem com quem jogar na sua frente porque não existe um ponta. Se os volantes não fazem, ou o meia, armador não ajuda ali, cara, complica demais. Ou se o atacante não desce, entendeu? É muito complicado jogar de lateral direito no 4-4-2, gente. Muito complicado. Então eu não culpo o Pedro Milans por um nível ofensivo um pouco abaixo. A culpa não é dele, tá? A culpa não é dele. Enfim, mas defensivamente não entregou em nenhum momento. Foi muito bem Pedro Milans. Nota 6 para Pedro Milans. Choca, eu ia dar nota 7 para ele, antes do gol. Aí ele faz o gol, eu ia dar nota 8. E depois que ele defendeu aquela bola do Arroio, mano, nossa senhora, velho. Aquilo foi uma defesaça. Nossa senhora, o Choca, mano, o Choca jogou muito hoje, tá? Nota 9 pro Choca, o melhor jogador do Corinthians disparado. Jogou muito bem defensivamente. Já André Ramalho, nota 5 para André Ramalho, cara. Pra mim, a falha do primeiro gol foi dele, né? A falha do gol do Cruzeiro foi completamente dele, entre várias outras, mano. André Ramalho parece que tem 22 anos e o Choca parecia que tinha 35. É inacreditável. Anrileri, nota 6 para Anrileri, mesma coisa que o Milan. Ranieri, nota 6, defensivamente não tem do que reclamar, mas ofensivamente, né, vamos reclamar muito. Mas aqui, cara, Ranieri, Charles, Carrillo, meio campo do Corinthians inteiro. Uma coisa, eu não sei se foi o Ricardinho que reclamou, mas eu concordei super.
foi em relação, cara, à demora do meio campo. Em diversos momentos, o meio-campo demorava muito pra chegar nos jogadores do Cruzeiro pra ajudar a defesa, cara. Parecia que tava descolado, tá ligado? Parecia que tava descolado a defesa e o meio-campo. Muita demora de Ranieri, de Charles, de Carrillo, de Breno Bidon. Muita demora pra ajudar defensivamente, velho. Muita. Isso é um ponto negativo. E um ponto negativo na minha visão. Uma razão disso é o Charles, mano. O Charles é muito lento, né, cara? O Charles é muito lento. Carrillo, apesar do Carrillo hoje deu um pique, velho. Acho que lembrou os tempos jovens dele. Mas hoje ele deu um picaço, mano. Mas o Carrillo também é muito lento, né? Ele joga meio mortão. Inclusive, acho que o gol do Cruzeiro, né, cara, no Brasileirão do ano passado foi culpa dele, né? Não sei se a gente perdeu, foi pelo Brasileirão. Não lembro se a gente perdeu ou não. Ou foi da Copa do Brasil. Acho que foi da Copa do Brasil. Enfim, rapaziada. Charles, nota 0 pro Charles, jogou bosta nenhuma. Carrillo, nota 5. Breno Bidon, nota 5, mas poderia até baixar pra 4. Pra mim, Breno Bidon jogou muito mal. Vitinho, nota 5. E o Vitinho é aquele negócio, é o famoso jogador de segundo tempo, tá? Famoso jogador de segundo tempo. Pedro Raul, nota 4. Esse aqui, tadinho, eu não culpo ele tanto, tá? Pra mim é o seguinte, o Pedro Raul é um jogador que não corre, né? Então, ele é o cara que vai ter uma chance e essa chance ele tem que fazer. Como foi contra a Portuguesa. Hoje, infelizmente, ele não teve, né, cara? Mas é o que eu falo, o Pedro Raul é o cara que menos pode errar no time do Corinthians, cara. É porque ele já não recebe bola, então aqui ele recebe, ele tem que fazer. Hoje não recebeu nenhuma, então tadinho. Mas também as que recebeu de costa pra dominar, não dominou, né? Inacreditável. E agora os que entraram: Dieguinho, nota 5. André, nota 7. Entrou muito bem o André, de verdade, mano. Gosto muito desse moleque. Puta que lá merda. Garro, eita, prelo, meu lapiseira voa. Agora vai ficar no chão também. Garro, nota 8 pro Garro, jogou muita bola. Alan, nota 6, mas poderia subir pra 7. E Depay, nota 6 pra ele, rapaziada. É isso. Deixe nos comentários o que você achou sobre a partida de hoje. Um beijo pra vocês, se inscreva no canal, deixa o like e tamo junto.